Fala pessoal, estou aqui para falar de uma novidade. Finalmente, depois de 8 meses, vai ter um lançamento na Binance Launchpad, ou seja, a gente vai ter um token novo sendo lançado pela Binance. E sempre que tem lançamento de token na Binance, tem uma chance muito grande desse token valorizar e valorizar muito. Obviamente a gente não tem certeza de absolutamente nada, mas o histórico é muito positivo. Mas fica tranquilo que eu vou te falar sobre o histórico nesse vídeo, vou te falar também se vale ou não vale a pena, na minha opinião, se eu vou ou não vou participar desse lançamento, e também um pouco desse token específico que é o HOOQ. Aliás, eu vou começar falando dele aqui no vídeo. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere fazer isso e ativar também o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E já deixa o like nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito a seguir entregando conteúdo de qualidade e de graça aqui no YouTube. Bom, quero começar falando que a minha expectativa em relação ao lançamento desse token é muito positiva, principalmente porque tem muita demanda reprimida aqui, ou seja, tem muita gente que estava esperando de fato um lançamento. São 8 meses sem lançar, a Binance nunca ficou tanto tempo assim sem lançar um token novo, e eu acredito que tem muita gente querendo participar. Por conta disso também, pouca gente vai conseguir de fato valores significativos. Já vou explicar como é que funciona a dinâmica, mas basicamente você consegue os tokens conforme os valores que você tem em BNB na Binance. Eu vou mostrar aqui de maneira prática, inclusive, na tela para você acompanhar o passo a passo aqui assim que eu falar do token. Em relação ao histórico de valorização dos tokens lançados pela Binance, a gente tem um histórico muito positivo até então. Eu deixo sempre bem claro que não tem como a gente prever o que vai acontecer, eu mesmo não sei se esse aqui vai dar lucro ou não, mas só para você ter uma ideia, nas vezes em que eu entrei, foram 5 vezes, a vez que eu menos lucrei, eu fiz 8 vezes, ou seja, eu coloquei, por exemplo, $100 e fiz $800. E a vez que eu mais lucrei foi com o lançamento do token Beta Finance. Aliás, postei isso aqui também no YouTube. E naquela época eu fiz mais de 6.000%. Ou seja, mais ou menos 60 vezes só a título de comparação. Como se eu tivesse colocado $100 e tivessem virado mais de $6.000. E assim, num cenário onde a gente tem como negativo o bear market e como positivo essa demanda reprimida e esse histórico extremamente positivo dos lançamentos da Binance, que a gente recebe agora o lançamento do HOOQ. O HOOQ é um token de governança da Hooked Protocol, que é um projeto que está construindo uma camada para adoção massiva da Web3, que é a internet descentralizada, a internet do futuro, digamos assim. Ele tem produtos personalizados de aprenda e ganhe, inclusive já tem um projeto rodando, um aplicativo, né, um DApp, que é um aplicativo descentralizado, que é o primeiro produto deles, e você pode até consultar aí na loja de aplicativos, que é o Wild Cash, é uma espécie de quiz to earn, que basicamente você aprende para ganhar, ou seja, quanto maior o seu engajamento, quanto melhores os seus resultados, mais você ganha. E esse aplicativo chegou a superar a marca de 2 milhões de usuários ativos mensais. Ou seja, a gente já tem aqui uma base de case de sucesso. Além disso, o token HOOQ tem várias funções, como por exemplo, ferramentas de jogos e caixas secretas. Quem conhece a parte de NFT da Binance sabe bem como é que funciona isso. NFTs exclusivas e privilégios em eventos da comunidade. Além também de recompensas ligadas ao crescimento da plataforma. Ou seja, ele chega com uma proposta bem interessante, também baseia o engajamento e a atratividade por gamificação. Bom, e falando do negócio em si, o Hooked Protocol já levantou $6 milhões em rodadas privadas, onde os tokens, né, a participação no projeto foi vendida para investidores. Isso aconteceu no início do ano, de lá para cá o projeto amadureceu bastante, até chegar agora no lançamento na Binance em novembro, na verdade mais especificamente vai ser virando dezembro aqui que você vai poder comprar de fato os tokens, mas o projeto já está em início de processo de lançamento, ou seja, você já precisa ter BNBs em carteira para poder participar do projeto. Quando eu falo BNBs em carteira, BNBs lá dentro da Binance. Você consegue consultar tudo pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, mas eu vou mostrar aqui na tela também para você entender exatamente como é que funciona esse processo. Vou falar rapidamente, tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo também, e se você tiver alguma dúvida sobre todo esse passo a passo aqui, como participar, etc, eu vou recomendar que você me acompanhe no Instagram, porque eu também vou mostrando lá o passo a passo, além de poder tirar dúvidas em tempo real. Você pode me consultar lá a qualquer momento. Bom, aqui na página do lançamento, no Launchpad da Binance, a gente tem alguns detalhes
do projeto, como o total de oferta, que quando ele mostra gancho, ele traduziu, né? Na verdade, seria o token, né? O hooked. Mas entendido isso, a gente tem aqui o preço de venda dele, o preço inicial dele, vai ser 10 centavos de dólar, né? O preço de lançamento. Então isso significa que no dia do lançamento ele pode, por exemplo, já abrir valendo $1. Isso significa que multiplicou por 10, né? Então quem conseguir reservar alguns desses tokens aqui antes dele ser de fato lançado na Binance, né? Antes dele começar a ser negociado, conseguir pegar aqui no lançamento dele de fato, que é isso que eu vou mostrar para você, você vai pegar ele por esse valor, 10 centavos de dólar. O investimento mínimo é de 0,1 BNB, ou seja, você precisa ter pelo menos 0,1 BNB lá na Binance para poder participar. Se você não tem BNB, você vai ter que comprar BNB lá na Binance caso queira participar. Aqui a gente tem o total de tokens oferecidos e o limite de tokens por usuário. São 150 mil tokens por usuário, 15 mil dólares. Eu acho muito difícil que alguém pegue isso, a não ser que tenha alguns milhões, porque existe um rateio aqui. É importante que você saiba disso. Não basta ter, por exemplo, 0,1 BNB lá para você conseguir entrar com alguma quantia. Você precisa, na verdade, ter o máximo de BNB lá possível, que for possível para você, obviamente, que ficar dentro daquilo que você pode investir num projeto como esse, mas você precisa utilizar esse máximo de BNB para poder participar e, obviamente, vai depender aqui de quanto patrimônio você tem e do tamanho da demanda. Várias vezes acontece das pessoas colocarem lá, por exemplo, 1 BNB, 2 BNBs e ficarem com uma fraçãozinha bem pequena de tokens lançados. Vai pegar mesmo a valorização, porém vai ser com um valor bem baixo. Pode acontecer. Como eu falei, não depende de mim isso, não existe um cálculo específico para isso, é um rateio de fato. O fato é que você precisa entender que quanto mais BNBs você tiver em carteira, mais tokens no lançamento você vai conseguir reservar. Bom, entendido isso, a gente vem aqui para o passo a passo. É bem simples, tá? A gente tem aqui uma linha do tempo, como a própria Binance coloca. Isso aqui está traduzido, talvez fique um pouquinho confuso, mas eu vou te ajudar. A gente tem aqui o período de cálculo de detenção de BNB, ou seja, de holding, né? Você tem que ter as BNBs na carteira. Já a partir do dia 23, eu estou falando aqui no dia 24, esse vídeo vai ao ar no dia 25. Aliás, dia 24 do 11, dia da estreia do Brasil na Copa, 2-0. Conseguimos uma vitória suada, com 2 gols do Richarlison. Aliás, o segundo foi uma pintura, para mim deve ser o gol mais bonito da Copa. E a gente tem aqui que o cálculo é pela média diária de BNB. Então presta atenção, você precisa ter durante esse período, que vai aqui do dia 23 às 21 horas. Detalhe, você não necessariamente precisa ter os BNBs nessa data. Você pode ter eles depois, pode colocar eles depois. Só que você tem que entender que é uma média diária. Todos os dias a Binance vai lá conferir. Eles têm um mecanismo, obviamente, para isso, mas a Binance confere quanto você tem de BNB na carteira. Isso pode ser a qualquer horário do dia. E aí, com base nessa média diária de BNB, você vai ter liberadas aqui os seus tokens no lançamento para poder investir. Então, basicamente, nesse primeiro período, nessa primeira fase, o que você tem que fazer é somente segurar BNBs na carteira, comprar elas ou acumular elas. Se você já tem BNBs em holding, acha que dá para fazer com aquele valor, não precisa comprar no caso, né? Então, a gente tem aqui que você precisa segurar elas até o período de inscrição, né? Até um dia antes, na verdade, mas vai precisar continuar com as BNBs na carteira. Então, segura até o dia 1º de dezembro, às 3 horas da manhã. Aqui é o período de inscrição. Das 3 até às 6 da manhã, abre um contrato para você confirmar ali com a Binance, né? Um período de inscrição. Então, a Binance vai liberar esse documento lá, se você está participando do projeto, se inscreveu aqui para participar, né? Pelo link que eu vou deixar aqui depois. Obviamente, você precisa ter uma conta na Binance para isso, inclusive, se você ainda não tem conta na Binance, eu vou deixar aqui no comentário fixado um link para você abrir conta na Binance. Inclusive nesse link eu divido as comissões, eu tenho comissão por afiliação, ou seja, quando você abre conta com o meu link, você está ajudando o canal aqui, só que eu não fico com essa comissão toda para mim. Ao contrário de alguns outros influenciadores, eu prefiro dividir essa comissão com quem está confiando em mim, está abrindo a conta pelo link, então dessa maneira todo mundo ganha. Eu divido essas comissões, você abrindo por esse link vai ter as comissões também, essas comissões incidem sempre que você
faz algum trade que inclui alguma taxa. Então você recebe como se fosse um cashback, moedas de volta, você ganha em criptomoedas quando abre conta com esse meu link aqui do comentário fixado. Tem que abrir a conta até o final pelo link, certo? Depois de abrir a conta pelo link, aí sim você acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição, que vai aparecer nessa página aqui, que é o Launchpad da Binance. Depois de assinar esse contrato aqui com a Binance, o que você vai precisar fazer? Mais nada, né? Você vai só esperar a distribuição final do token. Às 7 da manhã, você vai saber mais ou menos quantos tokens você tem, porque eles já vão aparecer lá na sua conta da Binance. E aí, geralmente, às 9 ou às 10 da manhã, libera para você poder vender esses tokens. E aí sim você vai ver quanto que valoriza na abertura. E aí você escolhe como você vende ou não. Eu costumo sempre fazer uma live, né, um ao vivo, live, modo de dizer, mas eu vou postando nos stories ali, como eu vou realizando, né, como eu acabo utilizando a estratégia na hora da venda. Então, primeiro eu reservo esses tokens, depois eu espero iniciar a negociação, e aí, quando iniciam as negociações, eu vou estudando ali o comportamento do preço para poder, na sequência, ir fazendo as minhas vendas, realizando o lucro da operação. Então é isso, como eu falei, você pode me consultar se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Aliás, deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa de valorização para esse token, para a gente já começar a bater papo sobre isso. Eu tive essas outras experiências, como eu falei para você, mas eu não quero deixar um primeiro comentário aqui para não induzir ninguém a pensar da maneira que eu estou pensando. Vou deixar isso para você, para a gente já ir agitando aqui o lançamento desse token. Dito isso, eu fico por aqui, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o like, que nos ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.